Há notícias, sempre há notícias, queridos e queridas. E essa semana haverá más notícias, porque volta Congresso Nacional, volta Judiciário, e caso Master continue repercutindo por aí. O bicho tá pegando, a gente vai dar uma olhadinha então o que esperar para essa semana, né? Vai ter a abertura do Judiciário amanhã, justamente. Esperada a presença do Lula, presidente Lula, Hugo Mota e Alcolumbre, né? A abertura do Trabalho Supremo, vai estar o Procurador-Geral da República, o Jorge Messias também, na iminência de ser indicado, de fato, de ser nomeado ministro supremo. O Jorge Messias vai estar presente como AGU ainda, né? O ano que começa no Judiciário e no Congresso agora, e é o que aconteceu esse ano já, né, minha gente, de Banco Master, repito, ao sequestro do Trump, aos protestos por lá, né? O caso Orelha aqui, muito forte o ano. Esse ano não teve essa história de só depois do carnaval, não. Então vamos ter esse primeiro encontro, é ano eleitoral, né? O caso Master está ali destruindo literalmente reputações, ao mesmo tempo que o pessoal do Centrão tem ainda hesitado, né? Vai ser uma semana ainda de vorcaro na CPMI do INSS, porque a tal CPI do Master nada indica que vai sair. O que eu pergunto até, nem aqui para os nossos analistas nobres e jornalísticos que são, é se essa CPI, na avaliação de vocês, pode atrapalhar ou ajudar realmente as investigações de uma Polícia Federal que está sendo muito competente. E a gente sabe que os políticos, quando entram nessa história, às vezes dão uma bagunçada no jogo, né? Mas o que vocês acham aí sobre essa CPI? Depoimento do Vorcar essa semana. O presidente da CPMI do INSS tem dito que não vai deixar o Vorcar ficar em silêncio, não, que vai fazer questão de acionar judiciário e tal, para que ele seja obrigado a responder perguntas. Tem direito ao silêncio ainda, né? Para uma questão ou outra pode surgir, mas quinta-feira, então, teremos Vorcaro na CPMI do INSS, na ausência de uma CPI do Master. Né? Você não é obrigado a produzir provas contra você, então isso daqui é papo furado. Você não vai obrigar ninguém a falar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai servir para repetir a tragédia, a tragicomédia da CPI do INSS. O INSS pegava os governos Temer, Bolsonaro e Lula, que foi quem, aliás, terminou com esse esquema. Não interessa para ninguém aprofundar o esquema Master, porque o esquema Master pega judiciário, legislativo, de todos os lados, executivo. Então não interessa para ninguém. Então, no máximo, alguém vai fazer uma selfie, vai fazer um recorte xingando o Vorcaro de bandido, etc., e não vai acontecer rigorosamente nada. O Vorcaro outro dia fez uma pergunta muito divertida para a Polícia Federal, dizendo: você acha que se eu tivesse tantos amigos assim, eu estaria aqui de tornozeleira? E eu respondi ao Vorcaro, não sei se ele leu, mas respondi um Twitter dizendo: não, se você tivesse tantos amigos importantes, você não estaria aqui de tornozeleira, você estaria preso, que é o lugar de quem faz esquema de pirâmide. Se você está usando tornozeleira, é porque você tem amigos muito, muito influentes. Esta rede de cobertura que ele montou vai impedir qualquer acesso ao Vorcaro. Ele vai na CPI, um ou outro mais exaltado vai fazer um corte xingando o Vorcaro: você é um bandido, você é um marginal, e não vai dar em rigorosamente nada. Ninguém tem interesse em levantar a cortina do caso Vorcaro, porque suja todo mundo. É isso. Eu tenho interesse em levantar a cortina do caso Vorcaro. Na última sexta-feira, a gente nomeou aqui os prefeitos e os partidos políticos que mais investiram em letras mortas do CBD. Hoje eu vou trazer para vocês os governadores que mais investiram no Banco Master. O governador que mais gastou dinheiro no Banco Master, todo mundo imagina, é o Cláudio Castro, através da Rio Previdência. Gente, foi quase 1 bilhão que o governador do Rio de Janeiro colocou no CBD do Banco Master. O segundo governador que mais investiu no Banco Master, ele não é mais governador, Valdez Góes, que foi indicado pelo Alcolumbre para o Ministério do presidente Lula. Atualmente, ele é ministro da Integração Regional. Ele, quando era governador do Amapá, colocou 400 milhões de reais em CBDs do Banco Master. O terceiro governador que mais gastou, o Wilson Lima, bolsonarista, governador do Amazonas, que também é do PL. O PL, eu repito, foi o partido que mais investiu entre prefeitos e governadores no Banco Master, coisa de 1 bilhão de reais. Suja para todo mundo, suja. Mas, meu amigo, a direita vai estar com uma encrenca muito grande se rolar uma CPMI
e eu duvido que vai rolar, para deixar aqui consignado. Devolvo. Vamos lembrar que o nosso lado também tem casos estranhos com o Vorcaro lá na Bahia, com a criação de um cartão de crédito baseado no mercado estadual que estava parado. Infelizmente, não sai ninguém limpo dessa história. Eu concordo com o meu querido Cassinho que a extrema-direita sai mais machucada, mas sobra porrada para todo mundo, infelizmente, e é por isso que eu não... Sobra, inclusive, para o judiciário. Lewandowski, que tinha uma imagem excelente, foi consultor do Vorcaro. Não fica ninguém bonito nessa história. E quando não fica ninguém bonito nessa história, a tendência é você abafar ou criar uma CPI pro forma. Você lembra o que xingaram o careca do INSS? Você é o maior bandido do Brasil. E o que deu? Rigorosamente nada. Você faz um corte, fica bonito, parece que você está confrontando as pessoas, mas para valer não acontece nada. É autopromoção, é isso. Não, só responder aqui, o William Carvalho coloca que a gente esqueceu do Ibanez. O Ibanez ele é tão inexpressivo que o dinheiro que ele colocou no Banco Master não está entre os maiores. Ele é nanico até no investimento do Banco Master. Esse é o Ibanez. Mas é que você pegou o CBDs, né, específico ali. O Ibanez comprou as carteiras podres, tá? Tem uns bilhõezinhos ali que tem que apurar realmente. A gente está muito de olho no Ibanez. Ele só não foi maior porque o Banco Central impediu que o BRB comprasse o Banco Master. Senão ele estaria no pole principal dos apoiadores do Vorcaro. É isso. Foi onde estourou, né, o negócio. Aliás, gente, eu estava pensando ontem, sexta-feira é bom que, né, tem um pouco mais de calma, consigo trazer umas reflexões. Lembra essa foto aqui, icônica, entre os ministros do Bolsonaro, sendo que um ali, em tese, não era ministro? Nosso querido Roberto Campos. Repercutiu muito essa foto aqui no começo do governo Lula, né, em função do Campos Neto se manter presidente do Banco Central, num Banco Central autônomo, com todas as contradições também de um Banco Central autônomo à mercê mais ainda do mercado financeiro, mas o Vorcaro, se vocês pararem para pensar, gabaritou essa foto aqui. Tarcísio recebeu doação de campanha do cunhado do Vorcaro, 2 milhões, tal qual o Bolsonaro, né? Informação, doação de campanha não é crime, mas tá aí o Tarcísio envolvido no caso Master. Fábio Faria fez negócio com uma empresa ligada ao Master de 67 milhões de reais de venda de um projeto de energia eólica. O Campos Neto, né, muito acusado de ter sido omisso no Banco Central com o Banco Master, né? 2 anos ali que o negócio corria, os CBDs a 140%, ninguém achava estranho. O Campos Neto, durante 2 ocasiões, segurou e evitou a liquidação do Banco Master. Tem documento saindo, inclusive, até hoje sobre isso, né? O Banco Central sabia das fraudes, tal, que não havia liquidação, e aí eles trabalhavam ali a relação com o Banco Master, mas o Campos Neto, em sua gestão, não foi lá e deu o checkmate. O Galípolo pode ter demorado também, né? Mas foi quem fez. Inclusive, muito fala-se ali do Lewandowski, contrato e tal. Foi na gestão do Lewandowski em que a PF desbaratou todo o esquema, e aí o Banco Central liquidou, né, uma ação em conjunto com o Banco Central ali, foi ao mesmo tempo. Então, o Lewandowski tinha contrato, ao mesmo tempo não tem um caso concreto em que o Lewandowski tenha blindado o caso Master. Ao contrário de outros aqui. Né? Você tem toda a razão, mas a Polícia Federal tem plena autonomia para fazer as investigações que quer. Então, eles não pedem a ninguém para fazer a investigação. Quem queria obrigar a PF a se curvar aos governadores é um fulano chamado Guilherme Derrite, que eu fiz uma aposta aqui com vocês, se inviabilizou como senador, que é o que ele queria fazer. Essa tentativa de enfraquecer a PF, que é um dos organismos de maior credibilidade do país, matou a possibilidade do Derrite tentar ser senador. Ele pode tentar ser deputado, tem muita gente que vota nessa pauta de porrada, bomba, enfim. Mas como senador, eu acho que depois dessa pisada na bola com a PF, ele se inviabilizou. Mas é isso. Espero. E fechando a foto aqui, né, o Ciro Nogueira fez lobby pelo Banco Master, propôs, inclusive no Congresso Nacional, projeto de lei para aumentar, né, o nível de garantia do FGC, que foi usado o FGC pelo Vorcaro para vender, né, seus CBDs fraudulentos, e o Ciro Nogueira ele se envolveu então nesse hábito. Gabaritada aqui a foto dos ministros bolsonaristas. O garantidor de crédito é uma associação entre bancos, obviamente há bancos estaduais também, mas de qualquer forma é uma associação de bancos para evitar uma crise sistêmica. Então eles garantem aplicações até R$250 mil por CPF ou por CNPJ. O que o Ciro Nogueira tentou fazer é elevar de 250 mil
para R$ 1 milhão do Fundo Garantidor de Crédito, que o próprio Vorcaro admitiu que usava como seguro das suas aventuras no mercado financeiro. Por que o Ciro Nogueira tem interesse em se enfiar num negócio que é privativo dos bancos e não tem dinheiro público? Sabrá Deus. Meu amigo, Ciro Nogueira, Antônio Rueda. O que a gente tem é indício no caso do PT da Bahia. A gente tem uma proximidade que ainda precisa ser melhor explicada. Agora, o que tem contra a direita, meu amigo, pega geral, pega, como diz a música lá, que é do Tropa de Elite, pega um, pega geral, também vai pegar você, vai pegar a direita inteira, não tenho dúvida. O caso da ligação com o Rui Nogueira e com o governo da Bahia foi muito bem explicado pela Piauí. É importante até que uma questão de equilíbrio a gente traga isso. Havia um mercado que estava falido, esse mercado foi resgatado pelo governo da Bahia com a criação, inclusive, de um cartão de crédito consignado que era um dos braços do Vorcaro. Então, pega a gente também no campo progressista, mas pega principalmente a direita, a extrema-direita e o centrão, como disse o Cássio. Mas a gente tem uma questão até de equilíbrio, de não ficar mais de um lado do que do outro. É importante que a gente traga essas informações até para garantir imparcialidade, que é uma das marcas do canal. A gente tem lado, mas o ter lado não significa ocultar a informação. Essa é a diferença, né, do influenciador, do jornalista, voltando ao papo de antes. Mas é muito interessante também como o Vorcaro, ele se envolveu com o Ibanez, principalmente, eu diria, nessas horas das mutretas, né, o Ibanez não é investigado formalmente, mas o presidente do BRB que ele indicou é investigado, do Banco Regional de Brasília. Então ali você vê um aspecto criminal já no governo bolsonarista. Cláudio Castro, parecido, Rio Previdência, diretores investigados, o governador não, mas pega no âmbito criminal. Mas na hora ele de fazer o lobby, se salvar, aí ele procura gente, claro, do Centrão, né, tudo mais, mas contrata o escritório da esposa do ministro Supremo, contrata um cara que tinha acabado de sair do Supremo Tribunal Federal de consultor, contrata o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda. É a grana, né, cara? Se compra o serviço dessas pessoas, mas com consultoria, para sempre tentar ali, cara, é muito louco isso. Ibanez tentar jogar essa bronca para cima do presidente do BRB é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Como se o presidente do PRB tivesse autonomia para trabalhar sem o aval do Ibanez. Isso é ridículo, quer dizer. Me lembra o voto do Fux, que condenou todo mundo, menos o Cid. Ou seja, sim, a culpa é do mordomo. É isso. O clássico, né? E até para a gente falar um pouquinho de imprensa, pedimos as colaborações, queridos e queridas. Faltam 45, vamos lá, 10zinho aqui, 2zinho aqui, 5zinho. A gente fecha essa meta de hoje com chave de ouro. Deixa eu apresentar uma última coisa aqui sobre a imprensa. Quero deixar uma coisa clara antes da gente falar do assunto. Assim, esquerda, nesse caso, é relevante, direita, nesse caso, é relevante. A gente não quer pegar político de direita, a gente não quer pegar político de esquerda, a gente quer pegar político corrupto, tá? Todo mundo que tem a bunda suja nessa história tem que ser preso, tem que ser condenado, de acordo com a lei. Se é de direita, azar da pessoa. Se é de esquerda, azar. O fato, eu concordo com o Cássio, vai ter mais gente de direita porque eram os amigos de quem botou essa história para funcionar. Vai ter menos pessoas de esquerda, muito provavelmente porque o esquema foi pego antes de contaminar nesse lado, sabe? Mas assim, doa quem doer, tem que pegar todo mundo. Se é de esquerda, se é PT, se é PSOL, sei lá, tanto faz. Que é corrupto, não temos político de estimação. Político vem e vai. Eles que têm que nos servir. Se está sendo corrupto nesse caso, vai embora. Eu lembro de uma figura histórica do Brasil e conhecido por ser poliglota, nosso querido Fernando Collor, que no momento de olhos estranhamente esbugalhados disse: duela a quem doer. Poliglota Collor Poliglota fala em línguas, né? Bom, enfim. O William Carvalho lembrou, o Tijuana. Pô, Tijuana, isso. Trabalhei com Tijuana, é verdade, cara. Eu quase abri um show para eles, a nossa banda quase abriu um show para eles no começo do ano, ainda abriremos na praia, vamos torcer aí para nossa Ofélia crescer. Mas sobre o comentário da Ju, é isso, e politicamente está respingando em todos, né? A PF ainda não entrou assim para denunciar políticos, ir para cima, tal, é suspeito, investigado, mas talvez seja mera questão de tempo. Sobre a imprensa, eu queria colocar aqui, queridos e queridas, aí, peço as colaborações para a gente como jornalista independente, né? Dependente apenas do público e respondendo com prestação de serviço público.
consegue denunciar, inclusive a própria imprensa. Aqui não é denúncia de crime e tudo mais, mas até lembrando um pouco o papel da imprensa em tudo isso, né? Anúncio do Master na CNN, e aqui o que eu trago para vocês é uma matéria, posso dizer assim, né? Publicações do Demore lá no ICL. Hoje tem a Supercopa Corinthians contra Flamengo. Vamos aí, hein, Cassião? Nossos times aí vão se enfrentar. Amanhã a gente traz a discussão futebolística. Não, mentira. Amanhã a gente traz as notícias. O que interessa pra gente aqui dessa história? Veja um anúncio ali, no cantinho esquerdo, embaixo, BRB. O Metrópolis, que apesar de alguns jornalistas terem feito denúncias importantes sobre o próprio BRB e tal, se você puxa ali a editorial do Metrópolis, é muito de blindagem ao ibanês, que é quem tem controle, através do governo do Distrito Federal, do Banco Regional de Brasília, né? Esses os valores ali também, Metrópolis Audiovisuais, aqui dados do Demore, né? Então, o jogo Nova Iguaçu contra o Internacional, 200 pau de publicidade para o Metrópolis, a Supercopa, que é hoje, daqui a pouco, entre os dois maiores times do Brasil em torcida, 1.775.000, né, nada desprezível. Inter de Limeira é quem paga a banda, escolhe a música, né, meu cara? Se eles pesam muito a mão aqui numa cobertura crítica ao BRB, caiu o anúncio, filho. Então é a nossa velha imprensa também, com o seu dedo. O Haddad até lembrou hoje, em entrevista essa semana, né, no próprio Metrópolis, sobre como a imprensa também recebia patrocínios do Master. O jornalista do Metrópolis, que é um bom jornalista, que é o Igor Gadelha, ficou... Teve patrocínio, vai negar? Acusa todo mundo, acusa Lewandowski, força a barra sobre todo mundo e não vai falar sobre si? Não, a imprensa participou também, cara. A XP Investimentos recomendava a CBD do Master a rodo, foi processado, inclusive, no âmbito civil por ter feito propaganda do Master, né? New Bank junto e a BTG idem. É um escândalo, cara, gigantesco, o ano do Congresso voltando. Vamos ver como repercute. E a gente vai estar por aqui, né, claro, para trazer tudo. 45